Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 9 de abril de 2023, celebramos o Domingo da Páscoa do Senhor. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 a 9. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto como as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, o discípulo amado João, ele viu e acreditou. Compreendamos, amados irmãos, Maria Madalena e Pedro não perceberam os sinais de ressurreição. Lembrem que Maria Madalena olhou e foi logo embora. Pedro também olhou, mas não percebeu, ou seja, ele estava procurando mais um cadáver do que Jesus ressuscitado. E assim, eles não viram os sinais de ressurreição. Estavam tão tristes com a morte de Jesus que não perceberam os sinais de vida. Estavam tão preocupados com o corpo do defunto que não prestaram atenção aos detalhes, nem lembraram das palavras do seu mestre. Mas, amados irmãos e irmãs, o discípulo amado João, ou João Evangelista, corre mais depressa. Chegando primeiro ao túmulo, ele vê. O que foi que ele viu? Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto como com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Vejam, né? Ele viu os detalhes. Percebamos, amados irmãos. Primeiro, se o corpo tivesse sido roubado, os panos teriam ido junto, ou seja, quem fosse levar o corpo de Jesus, levava tudo junto, né? Os panos com tudo. Segundo, as faixas estavam deitadas ou esticadas, né, no chão, sem transparecer que foram retiradas à força. Lembrem que o corpo de Jesus estava todo machucado, estava todo ferido. Então, se você tira as faixas, né, assim à força, ia ficar as faixas todas sujas, né, porque você ia tirar, né, o pano de cima de uma ferida. Veja você que quando você coloca um curativo, né, que vai arrancar, se você não arranca com cuidado, você arranca aquela parte que está cobrindo o ferimento. E terceiro, amados irmãos e irmãs, o pano que foi colocado sobre a cabeça estava enrolado num lugar à parte. E aí a gente tem que perceber que provavelmente a forma como Jesus costumava fazer, e o discípulo viu muitas vezes Jesus fazer daquele mesmo jeitinho. Vejam, o pano estava enrolado, né, de uma forma que somente Jesus poderia ter feito. E o discípulo viu muitas vezes, lembrando que Jesus teve aquele momento do lava-pés, que ele deve também ter enrolado a toalha com que ele enxugou os pés dos discípulos da mesma forma. E assim, amados irmãos, né,
ele viu, né, o Jesus ressuscitado, vejam, né? Mas só que ele não viu com os olhos da carne, ele viu com os olhos da fé, né? Ele viu através dos sinais de ressurreição e acreditou. Lembrem, Pedro e Maria Madalena estavam procurando um defunto, mas o discípulo amado, ele procurava os sinais, e aí ele viu esses sinais de ressurreição. Lembrem, ele não viu Cristo ressuscitado, né, fisicamente, mas ele viu os sinais de ressurreição. Viu que aquilo que, a forma como o pano tinha sido enrolado, como as coisas estavam, mostrava que Jesus estava vivo. Então, amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos dê humildade para ouvir a sua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria para reconhecer os sinais de salvação e de ressurreição na vida de todos e cada um de nós. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhem o nosso vídeo e desejo a todos uma feliz Páscoa.